TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira. Meus queridos, vocês que estão em casa assistindo o canal 6 da NET TV Comunitária do Rio de Janeiro, estamos aqui com o Núcleo de Jornalismo, eu e meu companheiro Moisés, companheiro de luta, batalha e também aqui de jornalismo. Mais uma vez vamos aqui trocar ideias sobre os acontecimentos na política internacional, nacional, estadual e da capital. Afinal de contas, ele tem as habilidades específicas dele, ele sabe fritar pastel, eu sei fritar bife. E estamos pensando em apresentar o nosso currículo para virar embaixador em algum país. Afinal de contas, basta saber fritar hambúrguer que você já ganha a embaixada dos Estados Unidos. Então, quem sabe, né? Eu ganho do Canadá, o Moisés ganha da França, né? Quem sabe, né? Afinal de contas, essas são as necessidades, são as competências a serem apresentadas para virar ministro. Ô, Madureira, a época divulgou que o lugar onde o cara disse que trabalhou só vendia frango, não vendia hambúrguer. É isso, né, gente? Mas estamos vivendo esta comédia trágica na política brasileira. Mas nós tivemos reforma da Previdência, está em curso a segunda etapa da reforma trabalhista, vai vir a reforma tributária, foi lançado o tal do programa Futurice, ou Futurice, que o ministro da Educação apresentou aos reitores das universidades públicas brasileiras. Então a gente tem muita coisa, né, além da piada da indicação do filho querido, nós temos coisas mais importantes a serem debatidas com você que está em casa, refletir e acompanhar o que vem acontecendo. No Rio de Janeiro, não vou nem falar também, que está um negócio... Se der tempo, a gente dá uma pitada aqui sobre o município do Rio de Janeiro e também sobre o estado de Janeiro. Mas, Moisés, primeiro turno da reforma da Previdência se concluiu. Teremos agora o segundo turno. E aí tem uma agenda que está sendo colocada, o Onyx, que era o articulador político do governo Bolsonaro na Câmara, no final da votação em primeiro turno, já anunciou que o objetivo do governo é cravar capitalização para fazer a aposentadoria. E aí? Olha, ele pode ter falado, mas eu acho que eles tiveram uma vitória. Eu não sou daqueles que acham, foi uma vitória acachapante, etc. e tal. Eu acho que, obviamente, as defecções no campo da oposição é uma coisa que não deveria acontecer, obviamente, mas isso faz parte da luta, certo? Nós precisamos de fazer mais mobilização, mais discussão, certo? E continuar na luta. É óbvio que no início ali do governo Bolsonaro, os desencontros, as demissões de ministro, etc. e tal, criou uma atmosfera na cabeça de muita gente, achando que a coisa, vamos botar o impeachment, se lembra que a gente debateu aqui, inclusive isso, etc. Eu acho que não é nada disso. Aí ficaram ensalçando o vice, dizendo que o vice ia subir, etc. Aquilo tudo é uma posição apressada demais, certo? É natural que o governo que ganha uma eleição, ele tenha um capital aí por algum tempo, certo? E principalmente do jeito que foi a eleição, né? Que é uma coisa que primeiro ninguém esperava, nem eles mesmos. Então isso dá um gás a mais, etc. O que eu acho que o resultado comprova é que existe um interesse de forças importantes, com peso no parlamento, para essas medidas que vão ser tomadas, certo? No campo financeiro, né? Quer dizer, dos setores financeiros, empresariais, e desse segmento que foi mobilizado aí nas eleições da classe média e da população que ficou enganada aí por os temas que a gente sabe, já debatemos aqui, sobre o processo eleitoral. Então, o que eu acho é que a gente precisa de ir mais fundo e saber que a luta
tem que continuar, tem que melhorar os mecanismos de esclarecimento da população, usar mais todas as brechas de comunicação possíveis para conseguir travar o bom combate, para ganhar consciência nacional e ter certeza de que isso daí é uma coisa que não vai trazer nenhum discurso, nenhuma narrativa que eles criaram aí de resolver o problema da Previdência e com isso criar emprego e com isso alavancar o desenvolvimento, não vai ocorrer. Nós, e quem está contra, tem que ter claro isso para ter mais energia para travar esse combate. A gente podia fazer uma comparação aí, para quem ficou meio cabisbaixo, tal, com o Moro, né? Lembra o que representava o Moro? O Moro representava, era um herói. Não sou herói, mas era figura assim, com mais reconhecimento, quase assim. Não dá para falar nada do Moro porque não cola e tal. O Moro está caindo no apoio a ele. Certo? Já sumiu da mídia. Isso. Já sumiu da mídia. Ele sumiu do mapa, né? Ele sumiu. Não sei se foi alguma alternativa aí de marketing e tal para... Submergiu ou se é para garantir que a polícia, nesse período que ele esteja fora, faça alguma coisa comprometedora, né? E que ele não colhe na figura dele isso que eu estava fora e tal, etc. Agora, a mesma coisa com o governo Bolsonaro, certo? O governo Bolsonaro caiu o seu apoio, mas isso não quer dizer que não tenha condições de aprovar coisas. Então, eu acho que tem. Eu acho que uma coisa a destacar é a estratégia deles, é exatamente o quê? Aproveitar todo esse capital inicial e vir com todas as maldades de uma vez. É a coisa até que engasga um pouco. Não esqueça que ele também está usando das velhas práticas, que é a liberação das emendas parlamentares. O que ele criticou, que não faria velha política, ele praticou. Ninguém falou nada, que foi a liberação das emendas parlamentares para conseguir construir aquela quantidade de votos na Câmara. Né? Foi um mercado, né? O velho fisiologismo, toma lá da cá. O patrimonialismo e o velho mercado ali de distribuição e tal. Acontece que as emendas parlamentares hoje é uma coisa obrigatória. O parlamento, o troço se desvirtuou tanto que é uma coisa legal liberar emenda parlamentar, certo? É obrigatório e tem preferência. Então, quer dizer, é um parlamentarismo meio disfarçado, certo? Que é o seguinte, o parlamento manda em despesa. Agora, e o controle dessas despesas, como é que é feito? Certo? O Tribunal de Contas faz o controle? Libera não sei o que para a prefeitura tal, para o município isso e tal. Agora, isso é legal. Agora, isso desmascara, como você disse, exatamente o discurso e a narrativa do Bolsonaro. Não tem nada de nova política, pô. O cara tem 40 anos de parlamento, pô, aí vem falar de nova política. Um cara que botou um filho em cada lugar para ser candidato e fica falando de... Daqui a pouco vai botar um filho em cada embaixada. Exatamente, e já disse que o Eduardo seria um bom candidato a presidente, etc. Então, quer dizer, isso é um fisiologismo do mais tacanho e antigo, né? Mas essa máscara vai ter que ir, vai se desfazendo na medida que se trava esse combate, o bom combate. A questão é manter a energia, né, da oposição e tal, etc. O segundo turno está aí, já tem os pontos centrais aí para serem debatidos da reforma da Previdência. Mas depois, além da reforma da Previdência, que tem o segundo turno e as questões centrais, uma delas é a capitalização e outras questões que vão ser debatidas ainda, nós também temos já anunciado pelo próprio presidente Bolsonaro também a questão da segunda fase, segunda etapa da reforma trabalhista, né? Que o discurso agora é desonerar a produção, né? E desonerar a produção é você retirar direitos, não tem outra linguagem, né? Isso já o Fernando Henrique tentou fazer, não conseguiu, e agora o Bolsonaro resgata mais uma vez, né, repetindo Fernando Henrique Cardoso, resgata a proposta de desoneração da produção para retirar direitos.
Olha, antes, só para... Você tinha falado assim, o Onyx disse que na segunda fase da resgatar votação, a capitalização. Eles vão resgatar. A Globo está jogando para resgatar os estados e municípios no Senado, né? Para fazer a reforma incluir no e Senado. Depois separar a votação. Tal. Eu acho que primeiro eles estão tentando fazer uma manobra regimental, na minha opinião, porque até onde eu sei, até onde eu acompanhei todas as vezes de votação, quando você pega uma proposta e você modifica a proposta no Senado, tem que vir para rediscutir. Volta para a Câmara. Tudo. Mas aí eles estão dizendo que não, só volta para discutir o que foi acrescentado. Isso aí me parece. Eu não sou expert no parlamento, no regimento lá, mas isso aí precisa ser analisado detalhadamente. Eu não acredito que eles consigam passar a capitalização, certo? Porque todo esse movimento que aconteceu no primeiro turno foi em cima do quê? Primeiro, retirou a capitalização. Segundo, impediu a desconstitucionalização de várias medidas e tal. Não pode na próxima ser só ordinária e tal. E terceiro, manteve a questão do salário mínimo, certo? Então, aquelas questões que mais construiu a oposição e tal, eles tiveram que abrir mão para ficar só naquela questão dos parâmetros de idade e tal, que é uma coisa nociva, que destrói a Previdência, etc., e que dificulta as pessoas Mas aquelas outras, eles tiveram que retirar. Agora, pô, nós não sabíamos que tínhamos tantos votos. Vamos agora botar tudo de volta e tal. Ó, eles que tentem, né? Quer dizer, obviamente, por quê? Porque a capitalização, o que é a capitalização? Vai jogar para os bancos. Agora, tá bom, e qual é o critério? Como é que vai ser? Se o cara põe o dinheiro lá na capitalização por 35 anos e não rende, como é que fica? O cara vai perder o dinheiro? E todo mundo vai gostar disso? Vai ficar numa boa? Lá no Chile a gente sabe o que ocorreu, certo? Tem o suicídio, e tem manifestação, e tem derrota total. E eles já estão trabalhando para mudar o processo e tal. Já vieram aqui no Brasil, inclusive, estudar esse sistema que eles estão querendo terminar e tal, etc. Agora, nós estamos na pista para lutar, certo? A disputa é isso. Os caras vão tentar ver se tem força e vai ter que ter oposição. A questão é que tem que ter energia para fazer esse bom combate. Na questão trabalhista, desculpa te interromper antes da questão trabalhista, eu lembrei de uma coisa aqui importantíssima. Os militares não entraram na reforma da Previdência, entraram na reforma da Previdência com, como é que vamos dizer assim, com diferenciação PM, bombeiro e... PM, bombeiro... Professor. Não, o professor mudou o status anterior, mudou. Né? Na nova reforma da Previdência aumenta o teto da idade. Baixamos para tal, mas esta alteração ainda joga para cima. Foi uma mudança menor do que a mudança anterior, não é isso? Isso, exatamente. Do que existia. Exato. Então, e essa mudança você... Veja bem, na votação dos destaques também reduziu o tempo necessário de contribuição, certo? Mínimo. Eles tinham 20 e passou para 15. Teve alguns ganhos aí da oposição nesse debate a miúde depois do principal, certo? Mas, no conjunto da obra, anti-povo, etc. Exatamente. Do ponto de vista da questão trabalhista, a proposta é um massacre, certo? Porque eles dizem que quando tiver um teto de desempregados de 5 milhões e pouco, certo? Não vale nenhuma lei, vira selva total. Você pode trabalhar domingo, sábado, ganhar menos que o salário mínimo, não tem... nenhum direito trabalhista vai ser válido. Então isso é inaceitável. Não, vamos pro pau, pô. O que vai se fazer? Certo? Se não tem um mínimo de juízo e tal do outro lado, você não quer ir pra briga. Agora, se o cara vem te dar um supapo no meio da rua, o que você vai fazer? Você vai falar, vou dar o outro lado? Não vai ter outro lado, não. Agora, ele passa a ser o responsável por qualquer situação, porque já teve
saques no Brasil. Na Argentina, lembra lá daqueles períodos que foram 3 governos em 6 meses e tal? Pô, o cara não tem nada para comer, junta todo mundo, vai no mercado e o que é que vai se dizer? Então, isso aí depende de quem, do juízo desses caras, né? Agora, a gente só pode fazer o nosso lado. Tirando aí reforma da Previdência, tirando aí a proposta da reforma trabalhista, que são a agenda que, na verdade, é a radicalização da agenda neoliberal introduzida por Collor e Fernando Henrique, nós tivemos aí o episódio, não se sabe ainda se é apenas uma cortina de fumaça, mas tivemos o episódio aí da possível indicação do filho do Bolsonaro para a embaixada norte-americana. Do ponto de vista da geopolítica internacional, esse movimento tem que sentido? Olha, eu acho que tem um sentido, eu acho que está coerente, do ponto de vista do governo, claro, né? Eu sou contra. É coerente o quê? Esse filho de Bolsonaro, ou foi outro filho e tal, que articulou com os setores, porque existe uma internacional conservadora. Eles deram um upgrade nessa internacional conservadora e tal, que tem aquele cara lá que era o mentor lá da Cambridge Analytica e tal, certo? Que trabalhou no governo Trump, mas foi demitido porque o escândalo da eleição, em vez de queimar o Trump, tiraram o cara ficou aí que é o cara que comanda um blog conservador nos Estados Unidos e tal, na época da eleição, etc. É um cara meio gordinho que apareceu, inclusive, com os filhos do Bolsonaro, certo? Eles já fizeram uma reunião dessa central aí conservadora e tal. Eu acho que o nego tem uma política de estimular isso. Eles estão organizando um partido deles internacional, certo? Então é o seguinte, nós assumimos agora os Estados Unidos, então esse é um campo. Agora, o Brasil, a Hungria, etc. Então os caras pegam e jogam toda a energia para ampliar o troço. Por quê? Porque é a possibilidade deles se manter nos lugares que eles estão, certo? Agora o Bolsonaro já foi 2 vezes na Argentina. Vendeu o quê? Comprou o quê e tal? Nada, para fazer política, para intervir na eleição argentina. Agora, o jogo está sendo jogado. Tem a eleição norte-americana, vamos ver o que vai dar, já começou lá, já começaram as primárias e tal. Tem o jogo da Argentina aí, se muda a Argentina. Aí pega o balão, dá um furinho ali no balão, o troço vai ficar complicado, certo? Agora, o jogo está sendo jogado em vários campos. Então, eu acho que as forças, tem um campo importante que está sendo debatido aí, puxado pelo Nassif, não sei se você já teve condições de acompanhar e tal, da política que estão sendo debatidas por esses segmentos, da social-democracia, do pessoal dos democratas nos Estados Unidos, do Partido Trabalhista inglês, etc., que é reformular a política econômica que eles mesmos defendiam e tal. Não pode ser aquela política, tem que ser um troço mais para o cooperativismo, a democracia tem que participar todo mundo. Tem um movimento aí que demonstra que, diante do que está acontecendo no mundo, tem setores se movimentando. Cabe aí à esquerda mais revolucionária ou marxista-leninista também ver como fazer uma interação com esses segmentos, etc. Tal. Eu soube que o PSB já reuniu com o pessoal aqui, que veio, inclusive, o Castel, que Manuel Castel. Exatamente. Eu fui até numa palestra dele aqui na FGV e tal. Na minha época de estudante, li exatamente. A obra dele. Então, eu acho que tem um movimento sendo feito, porque também é o seguinte, quando você tem uma grande mudança, e teve no mundo, o Trump assumiu, muita gente ficou achando ali naquele primeiro momento que o Trump, não é assim, então, vai ser contra a globalização e tal, etc. Mas eles querem um outro tipo de globalização, né? Uma globalização hiperconservadora e tal, etc. Não serve a que existe hoje, mas essa outra também não serve. Então, tem que encontrar um caminho, etc. Entendeu?
Encontrar esse caminho é que vai ser difícil, mas enfim. Agora, eu acho que tem uma tendência a aprovar o nome aí, o que o Bolsonaro quer. Porque é o seguinte, colocou o nome no balcão, botou as fichas no balcão. Agora os senadores, toma lá, dá cá e tal, etc. A velha política. Agora vai ser a velha política, exatamente. É claro que vai ter um embate e tal. A Globo está botando... Terá resistência. Está botando questionamentos, tá? Porque isso faz parte também do jogo, né? Eu não posso embarcar diretamente nas maluquices do Bolsonaro. Mas se pintar, botar uma corzinha ali, uma corzinha acolá, botar um solavanco ali, certo? Agora, eu acho que ele vai ter que se ferrar lá. Claro que isso é o jogo deles. Agora, o jogo deles jogam, a gente joga o nosso. Esse lado precisa começar a ver as coisas de outro jeito, né? Precisa reorganizar para fazer o debate. O lado você dá oposição, o lado da oposição, os democratas, os progressistas têm que... eu vi uma charge, acho que foi essa semana, que botaram assim, ou interrompe agora, ou vai ser de interromper no sentido de botar freio na extrema direita, né? Na visão mais reacionária, na visão mais violenta que tá botando a cabeça para fora, e isso está começando a gerar situações internacionalmente constrangedoras para o país e também internamente gerando situações, pelo menos, que estão desenhando um certo receio na sociedade. Mas veja, nós estamos no final já estamos no segundo semestre de 2019, reforma da Previdência startada, aprovada no primeiro turno, segundo turno, agora vem no segundo semestre, reforma tributária, reforma trabalhista, e ano que vem, 2020, será o primeiro teste das urnas desse governo e dessa política, né? É o grande teste que nós teremos. E nós vamos discutir aqui esse quadro sucessório, quem são os candidatos nas principais capitais. Mas uma pergunta fica no ar, que eu queria que você comentasse brevemente, nós vamos chegando ao fim do programa. Essa agenda agressiva de retirada de direitos, de ataque à soberania, ataque à pesquisa, enfim, toda essa agenda regressiva vai ter força para se estabilizar em 2020? Ou a sociedade brasileira já poderá dar uma primeira resposta a esse movimento? Poderá dar, sim, claro. Não está estabelecido ainda. Agora, o que é a questão, eu acho que é fundamental? Primeiro, marcar em cima de todas as coisas absurdas que estão sendo feitas, antidireito, anticivilização, pró-barbárie, etc. Tem que ser combatido em cima, e isso está se tentando fazer. Segundo, tem que se organizar as forças e entender que o programa de cada um tem que estar conectado num programa mínimo de defesa da democracia, dos direitos mínimos, etc. Como é que se enfrentou o nazismo, né? Quer dizer, foi uma união de forças totalmente díspares. Estados Unidos e Franklin Roosevelt e Stalin, certo? Então, como é que se enfrentou o fascismo em vários países, certo? Tem um documento histórico lá do Dimitrov, né? Certo? Bulgária, etc. Então, quer dizer, tem que haver uma disposição, certo? Para se chegar a um denominador comum às forças que estão contra. E isso implica em fazer mudança. Se mantiver... tem setores que não estavam, que foram adversários antes, que podem ser trazidos, certo? Tem que ser trazidos, tem que ser trabalhado. Não sabe se vai trazer. Agora, tem que abrir os espíritos, certo? Os espíritos têm que estar abertos na oposição, porque às vezes o cara pode dizer, não, dá um desgaste, não sei o que, cada um mantém o seu espaçozinho e entra na eleição. Certo? Porque eu sei que já está a mobilização em torno da eleição municipal, porque tem um calendário e tem que seguir esse calendário.
Agora, tem que haver um esforço maior, mais energia, mais disposição de flexibilidade para construir uma unidade que contemple todas as energias de oposição no mesmo caminho. Como vai ser isso? Não sei. Você até tem uma experiência enorme nisso aí. Você que está em casa pode acompanhar a TV Comunitária pela tvcomunitaria.rio. Lá tem toda a nossa programação, todas as nossas entrevistas, as novas, as anteriores. Mas você que está em casa, prepare seu espírito, porque nós vamos ter, desse segundo semestre até 2020, final de 2020, teremos fortes emoções, muito debate, porque nós estamos no meio de um confronto entre ideias atrasadas, conservadoras, reacionárias e ideias democráticas, progressistas e avançadas. Em síntese, vai começar o bom debate e a boa briga e a boa batalha. Até a próxima, assista a TV Comunitária, canal 6 da NET. TVC Rio apresenta Núcleo de Jornalismo. Apresentação: José Carlos Madureira.